Olá, tudo bem? Estamos no ar com mais um Grandes Julgamentos. No programa de hoje vamos abordar um julgamento do Supremo Tribunal Federal que era aguardado por trabalhadores e empregadores de todo o país. Recurso extraordinário 958-252 e arguição de descumprimento de preceito fundamental 324. Juntos, trataram da licitude de atividades fim das empresas. Vamos começar com as falas dos ministros relatores, Roberto Barroso, da DPF, e Luiz Fux, do Recurso Extraordinário. A sessão também contou com a participação de Amit Cury ou amigos da Corte. Este primeiro bloco vai ser dedicado a essas falas. Mas antes de entrarmos diretamente nos votos, vamos entender por que o Supremo foi provocado para julgar o caso. Para isso, é preciso entender que as divergências surgiram depois da edição da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula veda a terceirização de empregados na atividade fim, ou seja, usufruir dos serviços de um empregado que seja contratado de outra empresa e que a exceção é na contratação de empregados temporários. Já o item 4 deixa claro que a empresa contratante tem responsabilidade subsidiária nas obrigações trabalhistas. Foi objeto de atenção por parte dos ministros. Vamos voltar a falar deste item até o fim do programa. A juíza do trabalho, Valdete Severo, é estudiosa do assunto. A súmula do TST deveria ser a cristalização de vários entendimentos reiterados sobre a mesma matéria. A 331 foge um pouco dessa lógica, porque em realidade, quando ela foi editada em 93, o TST tinha uma súmula anterior, que era 256, que era bem mais simples e dizia simplesmente que era proibida a intermediação de força de trabalho de qualquer forma, exceto o trabalho temporário da Lei 6.019. Em 93, em função de uma situação bem peculiar, a súmula 256 foi cancelada e foi editada a 331, que na realidade acaba sendo mais assim uma forma de legislação, né, assim, por via oblíqua do TST, do que propriamente uma cristalização de jurisprudência que já estava consolidada. As súmulas do TST orientam os juízes do trabalho, mas não são vinculantes. Por isso, alguns juízes decidiam no sentido contrário do que estipulava a súmula, e isso gerava instabilidade jurídica, segundo a Associação Brasileira do Agronegócio, que requeriu a DPF ao Supremo. Essa explicação foi feita pelo relator, ministro Roberto Barroso. Ele também falou do motivo que levou o TST a editar a súmula, ainda na leitura do relatório. Diz o Tribunal Superior do Trabalho, na sua manifestação: a vedação à terceirização de serviços ligados à atividade fim ou à atividade essencial, prevista no verbete, decorreria da inexistência de previsão legal que expressamente a autorize. E por essas razões entende o TST que a súmula 331 não configura exercício ilegítimo de atividade legislativa pelo Judiciário. Em seguida, a palavra passou para o ministro Luiz Fux. Ele fez um breve relato do recurso extraordinário e informou que todos os amigos da Corte admitidos na ação seriam os mesmos da DPF. E a tese central neste recurso extraordinário é saber se é lícita a contratação de mão de obra terceirizada para prestação de serviços relacionados com a atividade fim da empresa tomadora de serviço. Com isso, senhora presidente, complementando só nessas pequenas partes o relatório do ministro Luiz Roberto Barroso, eu entendo que com esses elementos os advogados poderão usar da tribuna e os Amit Cury também para sustentar as suas razões. Esclarecidos os motivos que levaram às ações, a presidência passou a palavra para os advogados. A representante da recorrente criticou a súmula do TST. A súmula 331 do TST não se apoia efetivamente em texto de lei algum e contraria princípios básicos da nossa Constituição, principalmente o da livre iniciativa. Por outro lado, quando há texto de lei de que a súmula deriva, e isso eu acho uma observação extremamente relevante,
a súmula deve ser mais clara do que o texto legal. A súmula não deve carregar em si mesma a potencialidade de gerar problemas interpretativos, né? A súmula deve ser como talco, algo refinado, que facilite a lida com o direito. E essa súmula, além de não ter base legal, gera muitos problemas interpretativos, que levam justamente a esse desencontro da jurisprudência que afronta, além de tudo, o princípio da isonomia. No contraponto, falou o advogado do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas de Guanhães e região. Guanhães é uma cidade de Minas Gerais. Ele defendeu a ideia de que a terceirização fere a Constituição. E o sistema constitucional, no artigo 170, senhores ministros, ele estabelece que a ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho humano, vejam bem, e da livre iniciativa, e tendo por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, nós temos, no texto da Constituição, o constitucionalismo social. Nós não temos um constitucionalismo liberal clássico, que nos permita simplesmente supor que as relações contratuais no âmbito da terceirização devam ser estabelecidas sem quaisquer condicionamentos. Depois dele, vários outros advogados se revezaram na tribuna, inclusive os representantes das instituições que atuaram como amigas da Corte. No próximo bloco, vamos passar aos votos dos ministros. Como foi o entendimento de cada um deles? Confira daqui a pouco. Aguarde aí. Estamos de volta com a sessão do Supremo Tribunal Federal que tratou da terceirização do trabalho na atividade fim das empresas. No bloco anterior, mostramos a introdução do tema no plenário. Antes de partirem para os votos, os ministros discutiram se o questionamento ainda faria sentido depois de editada a reforma trabalhista. A Lei 13.467, editada no ano passado, normatiza, por exemplo, o teletrabalho e a divisão do período de férias, entre outros aspectos da relação entre empregado e empregador. Já a Lei 13.429, a chamada Lei da Terceirização, deixa claro que é possível a contratação de empregados também para a atividade fim da empresa. Por isso, segundo o ministro Edson Fachin, a DPF teria perdido o objeto, ou seja, a edição da nova lei derrubaria o sentido do julgamento. Ele alegou ainda que há no Supremo ações diretas de inconstitucionalidade a serem julgadas, questionando a legislação, e sugeriu que o mérito da terceirização fosse atrelado a essas ADIs, para decisão em um outro momento. Mas a maioria dos outros ministros resolveu continuar com o julgamento como iniciado. Eles entenderam que, mesmo com a edição da lei, a súmula 331 do TST não havia sido revogada. Por isso, continuava a ser interpretada pela Justiça do Trabalho. Assim, ainda precisava de análise do plenário. A maioria dos ministros rejeitou a tese levantada pela ministra Rosa Weber de que a Associação Brasileira do Agronegócio não teria legitimidade para questionar a súmula. Depois disso, passaram então aos votos. O ministro Roberto Barroso, relator da DPF, proferiu um voto curto. Entendeu que a terceirização, incluindo aí a atividade fim, não fere a Constituição e sugeriu duas teses para o tema. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. E 2, na terceirização, compete à contratante verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada e responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias. O voto a seguir foi do ministro Luiz Fux, relator do recurso extraordinário. Assim como fez o ministro Roberto Barroso, ele também defendeu a ideia de que não há impedimento constitucional para a terceirização e que esse tipo de relação empregatícia é um princípio fundamental. Além disso, não fere direitos dos empregados. Para o ministro, a terceirização é um tipo de modernização do ambiente trabalhista. A dicotomia entre atividade fim e atividade meio é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível,
de modo que, frequentemente, o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender à necessidade da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo nominadas na ADPF. O ministro Alexandre de Moraes foi o terceiro a votar. Ele disse que a terceirização não é uma intermediação de mão de obra. Esta perseguida e combatida pelo Ministério Público do Trabalho por burlar leis trabalhistas. Disse também que o Supremo deveria deixar claro se é constitucional ou não a terceirização. Aliás, ele foi direto neste ponto. Não há na Constituição nenhuma norma ou princípio que vede, expressa ou implicitamente, ou restringe a possibilidade de terceirização, e não deve ser confundida a terceirização ampla, inclusive o que se chamava atrás de terceirização de atividade fim, com intermediação ilícita de mão de obra. Nesses casos, não há alteração nenhuma. Nesses casos fraudulentos, continua havendo a ilicitude, a possibilidade integral de responsabilidade daqueles que praticaram atos fraudulentos. No voto seguinte do ministro Edson Fachin, ele disse considerar inválidas as contratações terceirizadas. Isso porque, segundo ele, essa possibilidade deve estar clara em lei. Ou seja, a relação trabalhista deve ser decidida no poder legislativo. E como não havia lei específica quando houve a edição da súmula 331 do TST, não viu problema que o enunciado da Justiça Trabalhista seja válido. Não visualizo contrariedade entre o enunciado 331 e a Constituição da República quando a Justiça Especializada promove a análise de um contrato entre tomador de serviço e o prestador que oferta a mão de obra e o faz com base na análise do arcabouço normativo a reger as relações de trabalho. No caso, ao tempo da vigência desse enunciado 331, nomeadamente o artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, e assim declara inválida tal avença. O grande julgamentos vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Grandes Julgamentos. No programa de hoje apresentamos a sessão do Supremo Tribunal Federal que tratou da possibilidade do uso de empregados terceirizados nas empresas para a atividade fim. Os ministros analisaram uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e um recurso extraordinário que abordaram o assunto. Neste terceiro bloco, vamos passar aos últimos votos e ainda mostrar o que na prática muda depois da decisão. Vamos ver agora como foi o voto da ministra Rosa Weber. Ela disse no início que havia preparado um voto longo e que teria optado por ler um resumo de 7 laudas, mas abandonou a ideia porque durante o debate entendeu que o assunto merecia os detalhes que havia colocado no voto. Ela disse que liberar a terceirização não vai interferir no que chamou de curva de emprego. A tendência, segundo ela, é nivelar por baixo o mercado de trabalho e aumentar a precariedade do ambiente dos empregados. E citou estudiosos do assunto para compor o voto. Auxilia-nos nessa compreensão a alegoria apresentada por Gabriela Neves Delgado e Helder Amorim, ao demonstrarem que se a terceirização não elimina o contrato de trabalho, eis que esse, de fato, se forma e se formaliza em relação à figura da empresa prestadora de serviços, ela torna rarefeitos os direitos pertinentes a tais contratos de trabalho, de uma forma que, em regra, não ocorre em relação à contratação realizada bilateral e diretamente pelo beneficiário da prestação de serviços. Com todo o respeito às compreensões contrárias, senhora presidente, eu nego provimento ao recurso extraordinário pela fundamentação que expendi, uma vez vencida quanto ao conhecimento no que tange à ADPF, eu a julgo inteiramente improcedente. É o voto. O voto seguinte do ministro Dias Toffoli foi breve. Ele disse ter visto na fala dos colegas a preocupação clara com o que diz o texto constitucional
e, de maneira especial, com a realidade do Brasil, a situação do trabalhador do país. Segundo o ministro, a própria Justiça Trabalhista tem dado decisões a favor da terceirização. Disse também que o mundo do trabalho hoje é bem diferente de alguns anos atrás e que as empresas decidem onde investir baseadas nessa nova ordem trabalhista. Se estiver ruim em São Paulo, vai para Buenos Aires. Se estiver ruim em Buenos Aires, vai para Assunção. É óbvio que isso não quer dizer que nós temos que ir à precarização das relações de trabalho, nem à desproteção do trabalhador. Mas é uma realidade econômica, social, que perpassa todos os países industrializados do mundo, especialmente os industrializados, e o Brasil é um deles. O voto seguinte foi do ministro Ricardo Lewandowski. Ele foi breve e negou o provimento à DPF. Acompanho integralmente a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin e pela ministra Rosa Weber, que nos brindaram com votos que, a meu ver, esgotaram plenamente o assunto e deram resposta satisfatória à questão colocada perante esta Suprema Corte. Lembra que no bloco anterior mostramos que o ministro Edson Fachin havia levantado a possibilidade de se ajuntar à DPF e o recurso extraordinário, que estavam sendo julgados na ocasião, com ações diretas de inconstitucionalidade que estão no Supremo para junção no futuro? As ADIs têm o ministro Gilmar Mendes como relator. Por isso, no início da fala, ele disse que a decisão de não haver o ajuntamento não prejudica as ações, nem mesmo a decisão que sairia da sessão, contra ou a favor da terceirização. Depois disso, o ministro disse que não há sentido em manter regras específicas, sem a terceirização, para a relação entre empregado e empregador. Isso porque não há modelo imposto pela Constituição. E a livre iniciativa não funciona com amarras trabalhistas. Além disso, segundo ele, isolar o Brasil de um contexto global de trabalho seria condenar o país à segregação econômica. E citou o exemplo de uma empresa brasileira que tinha indústria têxtil no Nordeste com a mão de obra terceirizada. Esta empresa foi obrigada a pagar multas e hoje opera em outro país. Esta empresa, hoje, presidente, já tem atividades transferidas para o Paraguai, para fazer a mesma coisa que faz no Nordeste do Brasil, exportar roupas para o Brasil. Nós estamos, portanto, com esse tipo de atividade, portanto, empresa brasileira de capital nacional, sediada no país vizinho e bem recebida lá, ao invés de exportadores de produtos manufaturados, nós estamos nos transformando, por conta desta hiperrigidez, em exportadores de emprego, ministro Fux, e importador do produto fabricado por empresa brasileira no exterior. O voto do ministro Gilmar Mendes, então, acompanhou os dois relatores. Com a palavra passada ao ministro Marco Aurélio, ele disse que a jurisprudência que culminou com a súmula do TST surgiu em 1986 e que hoje o mercado de trabalho é mais desequilibrado do que era em 1943, quando foi promulgada a consolidação das leis trabalhistas e viu previsão constitucional na súmula do TST. Conheço do extraordinário 958-252 e o desprovejo. Admito a arguição de descumprimento do preceito fundamental 324 e julgo improcedente o pedido nela formulado, assentando a compatibilidade com a Constituição Federal do verbete 331 da súmula do Tribunal Superior do Trabalho. O penúltimo voto foi do ministro Celso de Mello. Ele disse que a terceirização não provoca precarização do direito do trabalho, muito menos expõe o trabalhador a condições adversas. Pelo contrário, a terceirização pode até aumentar a eficiência econômica e ampliar os postos de trabalho.
e que eventuais prejuízos aos direitos trabalhistas serão tratados pelo Judiciário, como é feito hoje em dia. As regras trabalhistas se mantêm preservadas e perfeitamente aplicáveis na terceirização, sendo certo que eventuais ofensas a direitos de trabalhadores podem ocorrer em qualquer situação, não devendo ser simplesmente atribuídas ao fenômeno da terceirização. Por fim, votou a ministra Carmen Lúcia. Ela disse não ter dúvidas de que a precarização do trabalho inviabiliza o emprego e contraria a Constituição. Mas este, segundo ela, não é o caso da terceirização. Se ao terceirizar determinada atividade se deitasse por terra a proteção constitucional dos direitos do trabalhador, tenho que, inegavelmente, haveria aí uma contrariedade óbvia à Constituição. Mas, como foi posta nos votos que acompanharam os ministros relatores, a garantia da busca do pleno emprego constitucionalmente assegurada não está afrontada pela terceirização por si só, nem leva à precarização do trabalho. Então, por 7-4, os ministros decidiram que é constitucional a terceirização por completo, incluindo a atividade fim. E a empresa contratante, como detalhamos no primeiro bloco, é corresponsável por eventuais prejuízos aos direitos trabalhistas do empregado. Na prática, o que muda? O Eliezer sempre foi um trabalhador terceirizado. É funcionário de uma empresa, mas trabalha para outra. Não vê diferença entre ele e os colegas, que são da empresa contratante, em salários, benefícios. Hoje, os benefícios que eu tenho da empresa atual, eu particularmente nada a reclamar. Quando eu avisei meus familiares que eu comecei a trabalhar nessa empresa, o pessoal gostou e tal. Então, particularmente, essa que eu estou agora, eu gosto muito de estar trabalhando terceirizado nessa empresa. O que a juíza do trabalho, que apresentamos no primeiro bloco, tem a dizer sobre isso? Essa prática já existe, né? A decisão do STF não é nem a primeira, liberando terceirização no que se convencionou chamar de atividade fim. Nós temos outras decisões do STF que são no mesmo sentido. Então, na prática, não muda tanto assim a realidade da forma como o Poder Judiciário estava enxergando essa intermediação de força de trabalho. A empresa onde o Eliezer trabalha tem mais de 1.000 funcionários e atende 100 contratantes. Pela Flávia, assessora jurídica, passam todos os contratos. Ela prevê uma ampliação do trabalho, já que agora a tendência é aumentar o leque de opções às empresas contratantes. A gente presta serviço de limpeza, vigilância e essas atividades que são tidas como acessórias. Daqui para frente, com esse julgado e com a adição da lei da terceirização, a gente vai poder prestar serviço em outras áreas que são caracterizadas essa atividade fim da empresa. Então, amplia um pouco mais o mercado de trabalho. Agora, será que é possível, por exemplo, uma empresa demitir todos os funcionários, pedir que eles abram uma empresa e recontratá-los por meio dessa empresa? Na realidade, não, porque assim, a terceirização, mesmo assim, mesmo nesses moldes, ela é de uma empresa que contrata uma empresa que tem que contratar os empregados pelos moldes da CLT. Então, esses empregados têm que continuar tendo vínculo de emprego. Ainda que se admita que seja possível a terceirização, a empresa prestadora de serviço tem que anotar a carteira dos empregados. Quer dizer, não há, a decisão do STF não autoriza essa compreensão de que é possível contratar empregados como se fossem pessoas jurídicas, porque isso, pelos termos do artigo 9º da CLT, é fraude. E funcionário terceirizado, com menos direitos que funcionário da empresa contratante, exercendo a mesma função. Isso deve acontecer? Nós não queremos também o nosso funcionário trabalhando do lado de um funcionário da contratante, recebendo um piso salarial menor, recebendo um ticket alimentação em valor menor. Então, é interesse também das empresas prestadoras que seja garantido esse direito, porque a gente vai ter um ambiente de trabalho melhor, né? Então, é uma tendência também, é interesse que as prestadoras também primem por essa garantia. Para finalizar, é importante dizer que todos os nossos entrevistados disseram que foi iniciado um processo de mudança de cultura da relação de trabalho e que vai demorar um tempo, ainda indefinido, até que tudo esteja incorporado ao mundo laboral. O Grande Julgamentos fica por aqui. Acesse nosso programa também pela internet, YouTube/TV Justiça Oficial. Um abraço!